Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 18 de outubro de 2024, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Ouvintes da Rádio Abel, como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para que nos harmonizemos antes da palestra. A página de hoje foi retirada do livro Linha 200, pelo Espírito Emmanuel, e Psicografia Francisco Cândido Xavier. É intitulada Na Rota Evolutiva. O espírito jamais retrocede na viagem da evolução. No entanto, muitas vezes, embora não perca na essência os tesouros adquiridos no campo da inteligência, o viajor da imortalidade é compelido a paradas necessárias ao justo refazimento, sempre que moralmente se envolva em compromissos escusos perante a justiça da vida. Semelhante imperativo da regeneração, na senda do progresso, determina dificuldades e inibições no plano da forma em que somos habitualmente internados para essa ou aquela reparação no plano físico. É assim que o malfeitor genial, não obstante trazer consigo o acervo da própria cultura devidamente arquivado, volta a corpo enfermiço quase sempre para sanar na idiotia os desequilíbrios com que se fez o empreiteiro da delinquência. E é ainda aí que todos nós, apesar de conservarmos intactos, adentro do cérebro e do coração, os nossos valores íntimos, sem quebra de qualquer dos recursos que possuímos, padecemos na terra a incursão de moléstia difícil, tanto quanto o domínio de circunstâncias constrangedoras a nos asfixiarem as melhores aspirações, pagando, através do vaso físico, atormentado, os erros conscientemente cometidos no pretérito próximo ou remoto perante a lei de amor que nos governa os caminhos. Lembremo-nos de que o presidiário, por trás da grade que lhe desfigura o semblante, não perde a riqueza da instrução ou do ideal, da sensibilidade ou da memória, não obstante indicado a sentença que o segrega no resgate preciso. E sabendo que cada um de nós é o arquiteto do próprio destino, saibamos afeiçoar-nos ao serviço incessante do bem, porque todo bem é degrau de ascensão para o alto, arrebatando-nos do império da sombra para a bênção da luz. Uma ótima palestra a todos. Saudamos os nossos companheiros do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, nossos amigos, agradecidos a Deus por esta oportunidade de nos reunir nessa noite, mesmo online, em torno do estudo de O Livro dos Espíritos. Nós agradecemos a Deus, a Jesus, a abençoada doutrina espírita, saudamos a todos que nos ouvem e, de forma particular e especial, a direção espiritual da casa. Mesmo nós não estando presentes fisicamente, estamos sintonizados com a casa e recebendo as bênçãos do amor de Deus através dessa comitiva amiga, cuidadosa, companheira, zelosa, que atende às necessidades, atende com muito carinho aquilo que nós viemos buscar. E nós vamos ver nesse belíssimo texto que a doutrina espírita vai nos oferecer as ferramentas, não vai fazer por nós. Está no texto da 872. O resumo teórico do móvel das ações do homem
é o último item do capítulo referente à lei de liberdade. Começa na 843, termina na 872, com esse belíssimo texto. Até a 871, Kardec questiona e os espíritos respondem. E Kardec começa esse admirável texto dizendo-nos assim, abre aspas, a questão do livre-arbítrio pode resumir-se assim. O homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que pratica não foram, em absoluto, determinados previamente. Os crimes que comete não são o resultado de uma sentença do destino. Ele pode, como prova, como expiação, escolher uma existência em que sofra arrastamentos ao crime, quer pelo meio onde se acha colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas sempre é livre para agir ou não. Fecha aspas. Então, tudo isso para dizer que as nossas escolhas são nossas sentenças. Escolhas trazem consequências, boas ou ruins. Na questão 843, que é a primeira desse capítulo da Lei de Liberdade, que é o capítulo 10º da terceira parte, os espíritos disseram a Allan Kardec que sem o livre-arbítrio o homem seria uma máquina. Então, nós estudamos a questão da fatalidade. Fatalidade significa inevitável, funesto, infortúnio, desgraça. Joana de Ângeles, na sua obra Vida Feliz, ela diz que para os espíritos elevados, infortúnios são o luto, acidentes com sequelas graves, ruína econômica, falência afetiva, fenômenos naturais um tanto ao quanto fortes, como terremotos, cataclismos e outros mais. Mas que nada disso pode destruir os valores elevados da vida do espírito. Se o espírito passa por situações como essa, tem uma necessidade ou um tormento voluntário que ele foi buscar por conta do livre-arbítrio mal administrado. Quem conhece os nossos estudos sabe que a gente tem o hábito de fortalecer essa ideia. Tem prova, tem expiação das provas. Ninguém escapa. Nós estamos num planeta de provas e expiações. As expiações são alguns momentos mais contundentes e necessários quando o espírito já adquiriu a conscientização, porque a expiação é consciencial, está lá na 262, e tem os tormentos voluntários. Eu vou buscar, eu quero experimentar. E às vezes a experiência não é das melhores. Então, os nossos desajustes não são sentenças no destino. Os nossos desajustes são questões da imaturidade moral. Porque os arrastamentos, eles não são irresistíveis. Está aqui no texto, mais uma vez, Kardec nos dizendo que o arrastamento não é irresistível. Ele vai falar isso em vários momentos aqui no Livro dos Espíritos. Na 645, na 845, na 872, nas questões anteriores, os espíritos responderam.
Então, nós geramos, muitas vezes, sentenças que vão nos machucar, que vão nos ferir, vão levar o espírito a uma situação de revolta, mas conforme os espíritos nos informaram, conforme a senhora Joana de Ângeles nos diz, ela não é a única, André Luiz também nos fala sobre isso, Emmanuel, os grandes espíritos, que esses infortúnios que ainda fazem parte do cenário de um planeta como a Terra, eles não podem imobilizar o espírito nem embrutecê-lo, porque a nossa meta é a perfeição. Vamos dar um pulinho na questão 852 sobre a fatalidade. Na 851, os espíritos disseram que a fatalidade existe apenas pela escolha que o espírito faz. Na 852, Kardec pergunta: há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade que independe de sua maneira de agir. A desgraça não estaria no destino delas? E os espíritos responderam: talvez sejam provas que devam suportar e que elas escolheram, mas ainda uma vez lançais à conta do destino, o que em geral é apenas consciência da vossa própria falta. E em meio aos males que te atingem, tenta manter tua consciência pura e já obterás metade da consolação. E nota, Kardec diz, achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir nossos fracassos à sorte ou ao destino, que é a nossa própria falta. Nós gostamos muito de terceirizar. Por que nós não vamos terceirizar também com a lei de Deus? Mas eu não queria, mas eu fui arrastado, mas fulano me levou a isso. Não, eu não ia fazer. Eu estou com um processo obsessivo. O espírito, então, quando a coisa não dá certo, a culpa é do obsessor. Quando o obsessor, muitas vezes, sou eu. Kardec vai falar da questão da educação, não apenas como grande educador, um dos maiores que o mundo já conheceu. Nós estamos no mês de outubro, precisamos lembrar a comemoração do retorno de Allan Kardec à Terra, que aconteceu em 3 de outubro de 1804, mas esse é assunto para uma outra palestra. Kardec fala que a educação ela é um estudo aprofundado da nossa natureza moral e ela vai gerar o amadurecimento, ou seja, ela é um conjunto pedagógico, social, moral. Ela é uma amálgama que vai aumentando e libertando o espírito. O espírito educado, ele é livre, porque ele sabe escolher. E nós vamos ver isso na questão 621. Allan Kardec perguntou: onde está gravada a lei de Deus? E os espíritos responderam: na consciência de cada um. Quanto maior for o meu grau de percepção, a minha visão, para onde eu direciono o meu foco, eu vou começar a ter um amadurecimento maior. Esse amadurecimento me torna livre, porque o meu conceito de liberdade ainda é um conceito muito infantil. Mesmo a gente que já passou dos 30 algumas vezes,
no corpo físico, nos comportamos muitas das vezes como um adolescente em relação à visão da liberdade. Já paramos para pensar o que é liberdade para um espírito evoluído? Já paramos para pensar como é que ele administra esse livre-arbítrio? Qual é o conceito que ele tem de liberdade, que não é aquele posso fazer tudo? É aquele que reconhece tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. As escolhas correm por conta do nosso livre-arbítrio. O codificador pede, no segundo parágrafo, que a gente recorra a 337. Vamos voltar lá? Vamos seguir a orientação do codificador? A união do espírito com um determinado corpo pode ser imposta por Deus? Pode, assim como as diferentes provas, principalmente quando o espírito ainda não está apto a fazê-la, com conhecimento de causa. Como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de tal criança, que pelo seu nascimento e a posição que ocupará no mundo, poderá tornar-se para ele motivo de castigo. Então a gente sabe que aos espíritos elevados é dado o direito de ir e vir. Aos espíritos menos elevados, alguns têm o direito da escolha e a grande maioria de nós uma escolha conduzida mediante uma orientação. Nós observamos na literatura mediúnica, com André Luiz, principalmente, Missionários da Luz, o mapeamento reencarnatório. Espíritos da nossa faixa não é aquela liberdade. É mostrado as faltas que nós temos perante a lei, o que nós precisamos fazer para consertá-las e uma orientação de espíritos mais experientes, pontuando situações. Alguns momentos nós não vamos ter escolha. Algumas situações são inevitáveis. Aí vem a fatalidade. Vem a fatalidade porque é o inevitável, é o momento que o espírito precisa para, no futuro, em algum lugar do futuro, ele está liberto. Ele está sem algemas. Porque hoje nós temos uma visão de liberdade muito estreita, muito acanhada, muito pequena. Então, nós estamos fazendo esse treinamento através da reencarnação. E a organização física, como nós já vimos em outros instantes, inclusive no Livro dos Espíritos, ela não é culpada das nossas atitudes. Um dos itens desse estudo, lá na 835, é a liberdade de pensar. E Allan Kardec diz que é o mais belo privilégio da nossa espécie. Temos a liberdade de pensar. Pensamos, agimos, produzimos, sentimos. O pensamento é criador, nos diz Leon Denis, na sua obra O Problema do Ser e do Destino, no capítulo 24, que é a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. É um hino para que a gente possa valorizar a reencarnação, pensar melhor. Penso melhor, vou agir melhor. Agindo melhor, eu deixo de criar consequências desastrosas para o meu futuro. Porque a minha fatalidade é ser feliz. Fui criado para isso. No entanto,
eu resvalei, eu escorreguei, eu me fraturei inúmeras vezes. Estou aqui, no palco das reencarnações, para refazer esse percurso. O resumo do móvel das ações humanas. Quem sou eu? Quem é você, espírito imortal? Por que estou reencarnado num planeta chamado Terra? Planeta de provas e expiações. Quem me trouxe para cá? Qual o objetivo? Eu fui encaminhado para cá porque a minha mente, a minha vibração, não conseguiu sintonizar com o planeta melhor. Então eu estou aqui. Deus enviou para cá uma das maiores lideranças espirituais do universo, um espírito crístico chamado Jesus, que assumiu a gestação do planeta, a fundação e a direção, e está conosco. Ele veio implantar o reino de Deus. Allan Kardec, com a codificação, trouxe Jesus para as nossas vidas, nos ensinou a sermos cristãos com responsabilidade. E a doutrina espírita vem nos falar sobre o livre-arbítrio para que nós possamos nos conscientizar das nossas possibilidades e das nossas obrigações perante a lei. No quarto parágrafo, abre aspas, Kardec diz: a fatalidade, assim como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida, qualquer que seja a importância destes. Se essa fosse a ordem das coisas, o homem seria uma máquina, sem vontade. Ele está dilatando, aprofundando a 843. Decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida. Não é irrevogável. Eu sou um espírito que possui livre-arbítrio. Eu posso, se eu quiser, se eu estiver consciente dessa necessidade, mudar essa rota. Eu posso escrever o destino de uma outra forma. Ele não está escrito. Mas eu não posso deixar a vida me levar. Eu posso criar situações de desajuste, mas eu também posso criar situações assertivas com fatos geradores de progresso. Por isso eu estou aqui hoje estudando doutrina espírita, numa noite de sexta-feira. Mudei o foco das atividades. Não tomei uma decisão prévia. Eu senti a necessidade de incorporar esses ensinamentos, de trazê-los para a minha vida de relação. Eu estou percebendo que, estudando com o senhor Allan Kardec, eu estou sentindo Jesus mais perto de mim. Eu estou sentindo que eu tenho jeito, que eu posso melhorar. Eu estou percebendo que o futuro, como eu desejo saber, eu não vou saber. Até porque desestimularia o espírito a utilizar sua inteligência, que é um dos seus atributos, fatalmente prejudicaria a lei do progresso. Porque essas leis morais, progresso, trabalho, liberdade, elas estão interligadas. Elas são independentes, mas elas estão interligadas porque uma atitude vai alterar a engrenagem da outra lei. Tem um momento que a gente não sabe onde é a lei do trabalho, onde é a lei da liberdade, onde é a lei
da liberdade, onde é lei da igualdade, porque elas formam uma equação profunda para esse nosso entendimento. Então, nós vamos ver aqui, no 5º parágrafo, Kardec dizendo, abre aspas, o pormenor dos acontecimentos está subordinado às circunstâncias que ele próprio, espírito, provoca com seus atos. Sobre estas podem influir os espíritos através dos pensamentos que lhe sugerem. Nos convida a verificar, a revisitar a 459, onde o senhor Allan Kardec pergunta: influenciam os espíritos em nossos atos e ações? Sim, muito mais do que imaginais. Muitas vezes até são eles quem vos dirigem. Isso está lá na influência dos espíritos em nossos atos, pensamentos e ações, na segunda parte, que é uma das partes maiores da obra, que vai da 456 até 613. É o último bloco antes de entrarmos na terceira parte, onde vamos estudar as leis morais, começando pela pergunta 614, onde Kardec pede que os espíritos definam o que é lei divina. E eles vão dizer que lei divina ou natural é a mesma coisa, é a lei que rege o universo e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, a minha fatalidade está no afastamento da lei. E não em decisões prévias demarcadas que vai acontecer isto ou aquilo. Algumas situações são previsíveis, nós somos inteligentes. Inteligência é atributo do espírito, está lá na 72. Mas o que eu estou fazendo com a minha inteligência? Eu estou jogando contra ou eu estou jogando a favor? Porque muitas vezes eu marco gol contra mim. Muitas vezes o obsessor sou eu. Eu sou o meu obsessor. Em nome da liberdade, de valores, de conquistas, eu sou o cara. Então, enquanto eu resolver ser super-homem ou mulher maravilha, que não sou, eu vou ficar muitas vezes à mercê de espíritos desocupados, pseudo-sábios, encrenqueiros, desafiadores, endurecidos, hostis, me influenciando a determinadas atitudes, porque eu ofereço espaço. Vamos entender que nós estamos numa casa espírita, não é, minha gente? Estamos estudando lei de afinidade, fluidos, magnetismo, interação com o mundo de encarnados e desencarnados, que é o mesmo, só a posição que é diferente. Estudamos sobre pensamento, vontade, sentimentos, e todo esse conjunto atrai, repele, busca, deleta, e este grande senhor chamado livre-arbítrio, liberdade de ação, pensamento e consciência, é o comandante. Ele é meu. Ele é atributo do meu espírito, como a inteligência, como o pensamento, como as sensações, como as percepções. Ele é um direito de posse que eu adquiri. E como todos esses direitos de posse que já estavam inseridos em mim desde o princípio inteligente, eles vão se dilatando à medida que eu me educo, que eu cresço, que eu me liberto. Vamos olhar para a educação acadêmica? O cidadão começa num jardim de infância e se torna doutor ou mestre numa determinada situação. Ele deslancha, ele avança na escola,
ele cria condições favoráveis ao aprendizado e ele colhe os resultados lá na frente. Ele se torna bom naquilo que ele faz. Não necessariamente ele precisa ir para uma faculdade. Vamos trazer esse efeito educação, escola, faculdade, para a educação na escola-vida. Família que está muito afastada, valores que estão muito diferenciados, educação social que está num grau altamente deficiente, desrespeito que está em alta, violência nos seus múltiplos aspectos, não apenas aquela física, não apenas aquela das armas, mas com as armas da língua, do pensamento, da competição suja, dos fiscos, do querer ser mais esperto do que todo mundo, de querer aplicar lei Gerson em todo mundo, levar vantagem em tudo. E vamos verificar que a educação ela é muito mais ampla do que aquelas disciplinas da escola, do curso técnico, da faculdade, da pós-graduação, do doutorado, etc. Mas todas juntas vão trazer um resultado magnífico para todos nós. O codificador vai falar em vontade, que é potência da alma, que o senhor Leon Denis também, no problema do ser e do destino, vai falar sobre a lei circular, que a evolução cresce numa espiral. E nós estamos subindo nessa espiral. Vocês podem consultar isso no capítulo A Lei dos Destinos e no capítulo sobre a vontade do Leon Denis, no problema do ser e do destino. O problema do ser e do destino. O original em francês tem esse título. Da dor foi acrescentado aqui no Brasil. É o problema do ser e do destino. PSD. A fatalidade está intimamente ligada às nossas escolhas e não nos resultados. Os resultados são consequência das escolhas. Kardec fala que é preciso modificar. Precisamos ter prudência. A prudência caminha como filha do livre-arbítrio. E a morte do corpo físico, esta senhora todo-poderosa, a inexorável morte, ela é uma fatalidade. Ela faz parte de um ciclo do espírito quando ele retorna ao corpo físico. Ele nasce, cresce, reproduz, morre, diz a ciência. A doutrina espírita vai mais além. Nasce, vive, morre e renasce. Nossos amores não morreram e não morrerão. Nós vamos nos encontrar com eles. Estamos nos encontrando nos sonhos, nas comunicações mediúnicas. A doutrina espírita nos apresenta a mediunidade como um canal de comunicação, como um canal de alento. E a vida corporal, nos diz Kardec, ela nos é oferecida para expurgo, para expurgar as imperfeições. Diz ele, vencedor, o espírito eleva-se. Fracassado permanece onde estava. Não retrocede, porque o espírito não retrocede. Quanto maior for o grau de depuração, maior será a visão do espírito, maior será o entendimento desse espírito acerca da lei.
Kardec fala no final do texto que nós estamos vivendo ainda num mundo de perversidade e que precisamos melhorar as condições para que o mundo de paz que Jesus veio trazer, veio implantar, ele possa reproduzir e florescer. Vamos em Obras Póstumas. Tem um texto que eu amo, que é a Estrada da Vida. A Estrada da Vida nada mais é do que a nossa trajetória. E num determinado momento, Kardec nos conta uma história, nos faz uma comparação, nos leva a uma viagem que, segundo ele, vai nos auxiliar a compreender as peripécias da vida. Então, ele nos leva para uma viagem numa estrada muito longa, e no meio dessa estrada, que é única, todos caminham nessa estrada, existem algumas florestas. De vez em quando, a gente sai da estrada pavimentada e entra na floresta. Não tem sendas trilhadas, a floresta é um labirinto inextricável, vai chegando ao longo do dia, a claridade do sol desaparece por causa da espessura das árvores, vem a fadiga gera opressão, o corpo está cansado, sedento, faminto, dilacerado, machucado, arranhado, até que encontra de novo uma estrada, onde será permitido um banho, alimento, repouso. É ou não é a nossa caminhada, o ir e vir? Não acabou ainda. Vamos caminhando e cantando, nos deparamos com outra estrada. Nessa outra estrada tem um lenhador experiente que auxilia a travessia. Quanto mais florestas nós encontramos, a habilidade da travessia aumenta. Os obstáculos ficam cada vez mais fáceis de serem superados. A confiança fica maior e depois de uma longa caminhada, nós chegamos ao cume de uma montanha. Ah, que alívio! Que alívio! Nós cumprimos a meta e lá de cima nós temos a possibilidade de verificar uma belíssima paisagem. Agradecemos a esse bravo lenhador. Então, o filho reencontra seu pai, um ancião, muitíssimo experiente, que diz para ele: filho, que bom que você chegou ao fim da viagem. Eu não posso te oferecer um repouso indefinido, vai te causar tédio. Lembra aquela estrada que você passou? Lembra o lenhador que você encontrou? E ele responde que sim. Então, filho, você agora já tem experiência. Você vai voltar. O trabalho do lenhador é de multiplicador. Você vai voltar porque você tem experiência que é fruto
do seu trabalho. Você conseguiu um mérito através da atividade. Os preguiçosos estarão mal. Então, você vai voltar agora como multiplicador. E ele volta feliz, mas ele diz para o pai: pai, tem um abismo que é preciso atravessar e é necessário que a gente faça isso de um salto só, senão a gente cai. E o pai diz: não, filho, não tem abismo nenhum. Abismo seria uma armadilha abominável, armada para todos os viajantes que vêm a mim. Quem é esse pai, hein? Bem sei que lhes é necessário ultrapassar dificuldades, mas sei também que mais cedo ou mais tarde todos as ultrapassarão. Este abismo é uma alegoria. Olha para a estrada de novo. Olha os intervalos da floresta. Olha os amigos que você encontrou para te dar direcionamento, para cuidar das feridas, para oferecer um lugar para banho, alimento, repouso. O abismo, meu filho, simboliza os males que experimentam, pois o número dos imprudentes é muito grande. Mas você se enganou ao dizer que, tendo caído uma vez, daí não sai mais. Não, há sempre uma saída para chegar até mim. Então, dentro dessa simbologia, o velho é Deus. As florestas são os obstáculos. O lenhador são os nossos guias espirituais, os amigos que nos assistem ao longo da caminhada e que na saída da floresta vão nos oferecer o banho, o repouso, o alimento, que é o intervalo das encarnações. Os abismos são os males. O imprudente, ele é sempre afoito, agitado, tumultuado. Ele, por um mau uso do livre-arbítrio e não por decisão prévia, ele se afoba. Mas a estrada da vida, como muito bem colocou Kardec lá em Obras Póstumas, é a estrada que nos leva até Deus. Esse velho ancião, ele diz para o seu filho que todos chegarão até ele, que ele não criou embaraço para ninguém chegar, que aqueles que sabem um pouco mais deverão ajudar aqueles que estão no meio da estrada. O cara que furou o pneu e eu passo e eu tenho condições de atender, eu vou dar uma força para ele. É aquela criatura que bate às portas da minha casa espírita ou da minha vida, no local de trabalho, numa condução, numa fila de banco, e que eu jamais voltarei a ver nessa encarnação, e que eu vou emprestar o ouvido amigo. Allan Kardec usa um termo na 872 que Jesus, quando nos ensinou o Pai Nosso, já está lá no final do texto, ele falou: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Kardec pergunta: onde estão as tentações? No outro ou em mim? E ele usou um termo que eu amei: teoria da causa motivadora dos nossos atos. Ele diz que nós somos livres para nos livrar das obsessões, para fechar a casa aos inimigos, mas para isso
nós precisamos ter iniciativa, nós precisamos ter foco, nós precisamos sair da zona de conforto. Que as nossas faltas são a fonte primeira das nossas imperfeições. É o sinalizador. No entanto, tem um lenhador esperando para sinalizar a floresta. Não vai com a gente, não. Vai sinalizar. Esse lenhador não seria o guia espiritual? Ele está conosco, ele avaliou nossa encarnação, segundo nós vemos lá na 489 até a 521, ele vai nos acompanhar até o desencarne, retornar conosco à espiritualidade e nos apresentar aos guias espirituais e apresentar também o seu trabalho. Mas ele não vai viver por nós as nossas dores. Se a gente criar um abismo na floresta, se a gente criar clareiras para que o outro venha e caia e não nos alcance, nós voltaremos a esta mesma clareira. Eu conheci um espírito no Centro Espírita Miguel, onde eu comecei minhas atividades mediúnicas lá na Abolição. Gesilda foi lá muitas vezes falar sobre doutrina espírita, e esse espírito, que era um dos orientadores no trabalho das reuniões de socorro espiritual, ele dizia assim para a gente: todo bem, abre aspas, todo bem e todo mal que fizermos, faremos a nós mesmos e não a quem endereçarmos. O bem e o mal voltarão sempre ao remetente. Fecha aspas. Algumas vezes, quando ele ampliava o diálogo, ele dizia: o bem volta alegre, feliz como o sorriso de uma criança, como uma tarde de primavera. O mal volta ácido, cortante, mal-humorado, cinza, rígido, inflexível, cruel, devastando as nossas energias. Então, cada um deve saber qual a melhor opção. É questão de livre-arbítrio. Vamos fechar aqui a nossa fala, vamos fechar o capítulo sobre a lei de liberdade. Agora, só daqui mais um tempo, a casa faz estudo sistematizado, vai chegar ao final da obra, vai retornar. Daqui a uns 3 anos, que normalmente é o tempo que a gente leva para revisitar a obra, que a gente possa ter um olhar diferenciado para essa questão da liberdade. Mas a gente não precisa esperar a casa voltar. Nós podemos revisitar, aliás, a codificação é obra de consulta e não um livro que a gente leu uma vez e colocou na estante. Não. É obra de consulta. Muitas vezes outras casas vão nos dar oportunidade de falar sobre o mesmo tema ou sobre o capítulo. É muito bom essa versatilidade das casas espíritas. Uma está no capítulo X do Evangelho, a outra está no Y, a outra está no Z. E a gente, somado à experiência da nossa casa de trabalho, da nossa grade, a gente vai revisitando a obra. Isso é muito bom, isso é muito importante, mas isso é aumento de responsabilidade. Mas será pedido a quem mais foi dado, como está no capítulo 18 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Fiquemos com a paz de Jesus, seja Ele a nossa referência, seja para Ele a nossa deferência, seja para Ele
a nossa eterna gratidão, porque ele é o nosso guia e modelo. E ao nosso Allan Kardec, o nosso codificador, também agradecemos muito e o temos como exemplo, porque ele atendeu a solicitação divina, ele cumpriu o mandato da sua encarnação, ele teve foco, ele teve visão, ele teve meta, ele teve olhar para o futuro. Ele tem amadurecimento espiritual. Ele é um espírito combatente da liberdade. Não o que nós entendemos por liberdade, volto a dizer. Liberdade num conceito muito mais amplo, numa visão de educação múltipla. Então, nós agradecemos a esse mestre de Lyon que trouxe para a humanidade esse material altamente admirável chamado Codificação da Doutrina Espírita. Senhor Allan Kardec, toda a nossa gratidão ao Senhor, a Amélie Boudet, ao Espírito de Verdade e toda a sua equipe, a todos os médios, sem exceção, que cederam o seu espaço mental e mediúnico para responder aos questionamentos tão inteligentes. Nós hoje somos espíritos mais seguros, porque temos a codificação da nossa muito amada doutrina espírita, sob o seu comando, sob a sua batuta, sob a direção do Espírito de Verdade, que está conosco há 1,5 séculos, nos ensinando a valorizar a vida, nos ensinando a nos respeitar, a mudar as nossas posições para que sejamos espíritos melhores. Então, senhor Allan Kardec, o nosso preito de gratidão a todo esse trabalho que, em nome de Deus e de Jesus, discípulo fiel da causa divina, o Senhor soube apresentar para nós de uma forma tão elegante, tão ética, tão didática, tão fácil a nossa compreensão. Que Deus, Jesus, o ilumine cada vez mais, e a todos nós, que nós saibamos utilizar as ferramentas, para que ao voltarmos não tenhamos tanta vergonha das nossas atitudes. Salve Kardec, salve a doutrina espírita, obrigado a Deus, a Jesus, a direção espiritual da casa, aos nossos guias espirituais, a toda essa corte facilitadora do nosso entendimento, a esses espíritos beneficentes, caridosos, cuidadosos, anônimos, que montam esse laboratório invisível para nos facilitar a cura das nossas grandes enfermidades espirituais. Graças a Deus.